Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a análise do projeto de lei número 645 de 2019, que foi proposto pelo deputado Vander Lubbe, do PT Mato Grosso do Sul. Eu vou ler com vocês a ementa e os objetivos desse PL para a gente fazer uns comentários depois, tá bom? A ementa é a seguinte: concede benefícios tributários a empresas que contratarem trabalhadoras que sejam mães de crianças de até 14 anos de idade. E os objetivos são os seguintes: estabelece 2 benefícios tributários principais para estimular empresas a contratarem trabalhadoras que sejam mães de crianças de até 14 anos de idade. Reduz em 50% as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração das trabalhadoras que tenham filhos de até 14 anos de idade. E 2, permite à pessoa jurídica tributada, com base no lucro real, a dedução do imposto de renda da pessoa jurídica devido de parte dos valores despendidos a título de reembolso creche pago às trabalhadoras com filhos de até 6 anos de idade. Olha, esse PL é bem interessante em pelo menos 2 sentidos aos quais a gente já tinha feito referência antes. Eu comentei nos vídeos, acho que no primeiro, no segundo, no terceiro, a importância de que existissem projetos de leis que focassem nos incentivos positivos aos empresários. E esse é um exemplo disso. Então, esses benefícios fiscais concedidos aos empresários que contratem mulheres, mães de crianças pequenas, vão dar acesso a essa população que já sofre preconceito no mercado de trabalho, né? A gente já viu que mulheres normalmente já sofrem preconceito no mercado de trabalho, mães de filhos pequenos, pior ainda, piora a situação delas. Tem esse ponto positivo, que é uma lei que estabelece incentivos positivos para a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade. E 2, ela leva em consideração também que apenas a contratação das mulheres não é suficiente. O que está implícito aqui é a ideia de que a mulher vai precisar colocar os seus filhos na creche, os seus filhos menores, ou numa escola, né, em tempo integral, e que esse valor vai ser reembolsado pelo empresário a ela. O empresário reembolsa o valor que ela gastou com a creche e pode deduzir isso do imposto de renda. Isso é bem interessante, porque leva em consideração o fato de que essas mulheres que estão encabeçando famílias, em geral, têm filhos menores. Esse é um dado que a gente estuda num assunto que vem ganhando vulto e que vem sendo mais estudado nos últimos anos, chamado de feminização da pobreza. Uma das características desse quadro que vem ganhando destaque, né, a face feminina da pobreza, ou seja, entre aquela parcela da população que está na base da pirâmide social, econômica, o número de mulheres vem aumentando ao longo do tempo. Um dos fatores que explica isso é a dissolução dos laços familiares. É o fato de essas mulheres que estão em situação de pobreza ou de indigência, ou seja, em situação de extrema vulnerabilidade, elas, em geral, estão encabeçando famílias. Casamentos desfeitos, relacionamentos desfeitos, ou seja, os maridos, os pais foram embora, foram constituir outras famílias, não estão mais lá, e elas estão sozinhas com os filhos. Esse é um dos fatores que causa a sua maior vulnerabilidade à situação de pobreza. Então, estimular os empresários a contratarem essas mulheres e, nesse estímulo, já está embutido a ideia de que elas vão precisar também de uma creche, tendo em vista que a família está comprometida, a estrutura familiar está comprometida, isso já torna a lei mais robusta, no sentido de vislumbrar várias frentes, e não apenas incentivo à mulher, porque se ela não tiver onde deixar os filhos, ela não vai conseguir trabalhar, certo? Então, eu achei bem interessante. Uma lei que tem uma visão um pouco mais ampla daquilo que a gente costuma ver, que em geral, o que a gente tem observado é que essas leis são um pouco obtusas, no sentido de só conseguirem enxergar um ponto, deixando os outros pontos importantes que fazem fronteira com aquelas questões a que se refere a lei, sem tratamento. E, nesse caso, não aconteceu isso. Tomara que dê certo, tomara que ela consiga ser aprovada, porque vai ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Tá bem, gente? Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.